E aí galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Easy, pessoal. Esse é o Easy Responde, o quadro onde eu respondo as perguntas de vocês. Então pessoal, sem enrolação, já vamos para a primeira pergunta, que é do Natan812. Ele é assim, ó: meu irmão, é o seguinte, quem vence entre o terceiro Hokage Sarutobi e o segundo Tsuchikage Onoki? Bom, minha boca de burro, eu acredito que quem vence é o Sarutobi. E por que ele vence? Porque, como eu sempre digo nos meus vídeos, Sarutobi foi um dos ninjas mais poderosos de seu tempo. Ele foi um cara fora da realidade. Apesar de Onoki também ser um ninja muito poderoso, muito respeitado, com uma Kekkeikai extremamente poderosa, que pra quem não sabe é a liberação de poeira, porém o Sarutobi era zica demais, sabia criar combos, e o cara, como eu sempre digo, era considerado um deus shinobi. Então se o nego é considerado um deus shinobi, dá pra dizer que o cara, no mínimo, é um dos mais poderosos, lembrando que o Onoki é da mesma época, entre aspas, do Sarutobi, talvez um pouquinho mais velho, alguma coisa assim, mas é quase da mesma época ali, então dá pra dizer com toda certeza, na minha opinião, que Hiruzen é mais forte que Onoki. Por quê? É mais versátil, tem mais jutsus, tem mais combos e, na minha opinião, é mais inteligente. Essa é a minha opinião, dada em base o que a obra nos mostrou, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem é mais forte? Hiruzen ou Onoki? Deixe nos comentários. Tô cansado, velho. Então já vamos à próxima pergunta, que é do João Cavagnino, acho que é assim que se fala, irmão. E ele é assim, ó: salve Luiz, sou seu fã do seu canal, é o melhor canal de animes do YouTube. Muito obrigado, mano, fico feliz que tu gosta do meu trabalho e eu faço o máximo para tornar esse trabalho cada vez melhor e ter cada vez mais a participação de vocês. Então, muito obrigado de coração, beleza? E a pergunta dele é assim, ó: se o Rasengan é um jutsu incompleto do Minato, que tipo de jutsu seria ele completo, assim como Naruto inventou o Rasen Shuriken? Bom, irmão, realmente, o Rasengan que foi inventado por Minato, muitos dizem que foi inventado por Ashura e não sei o que, papapá, mas irmãos, a obra mudou bastante e tudo mais. E no início da obra, quem criou foi Minato. Foi dito várias vezes que o criador dessa técnica foi Minato. Ah, mas o coisa usou não sei o que, o outro usou uma variação, ele era diferente, tinha outras rodelas de chakra dentro daquele poder. Então era um Rasengan diferente, era uma bola de chakra diferente. Então ele inventou aquilo lá por ser um semideus quase. Estou falando isso no caso de Ashura. Mas no caso de Minato, ele pode ser sim considerado o inventor do Rasengan, pois aquela forma do Rasengan foi ele que inventou. Foi ele que foi mostrado usando primeiro. Mas um adendo, irmãos. Foi mostrado sim Ashura usando o Rasengan normal, o Rasengan igual o de Minato. Porém foi num filler. Então se a gente for levar em consideração a questão de filler, for levar em consideração quem mostrou primeiro na obra fazendo isso, o que a obra nos disse antes, que o inventor foi Minato e tudo mais, a gente tem duas opções. Ou tu acredita que foi o Minato que criou, ou tu acredita que foi o Ashura que criou. Então acreditando qual for dessas opções, escolhe a que tu quiser e segue o baile, beleza? Então dá pra dizer que foi o Minato, dá pra dizer que foi o Ashura. Na questão cronológica foi Ashura, mas na questão da história da obra mesmo, como ela foi mostrada pra gente, foi dito que foi Minato. Então mostrou Ashura usando, mas quem inventou a técnica foi Minato. Então o que eu posso dizer pra vocês na minha concepção? Minato criou a técnica na cabeça dele. Ele foi lá, fez aquela questão do chakra e tudo mais e criou a técnica em si. Mas quem usou aquele jeito de golpe primeiro foi o Ashura. Só que o Ashura não criou uma técnica. Ele simplesmente seguiu o fluxo do talento dele, das habilidades, criou aquilo e simplesmente saiu usando. E já Minato não. Minato ele estudou e criou aquela técnica que ninguém conhecia até o momento, mesmo que tenha outro cara usado no passado, beleza? Dado essa mais ou menos explicação, vamos ao que seria o Rasengan de Minato, como seria a evolução desse poder, já que o Rasengan era considerado por Minato um poder incompleto, ele não tinha evoluído no nível que ele queria o Rasengan. Só que para a gente tentar entender como é que funcionava aquilo, a gente tem que pensar no Naruto. Naruto inventou o Rasen Shuriken, que nada mais é que o Rasengan unido com o elemento vento. Então daria o Rasen Shuriken, que é o elemento vento, junto com a rotação de chakra. O Minato, a princípio, ele dominava o elemento raio. A dominação dele era o elemento raio. Assim como o carinha que muita gente fala mal, que é o nosso queridinho Boruto, o neto de Minato. Boruto também domina o elemento raio, assim como seu avô Minato, que dominava o elemento raio como prioridade, dominava os outros elementos também, mas o principal elemento dele é o elemento raio. Então, para a gente tentar entender o poder de Minato, talvez a gente tenha que entender o poder de Boruto, que Boruto inventou um Rasengan, onde ele botava o elemento raio no Rasengan. E o que acontecia com o Rasengan? Ele desaparecia. Então talvez o poder que Minato queria criar ou criaria depois das técnicas e tal e tentativas seria um Rasengan invisível.
onde ele usaria sua técnica de velocidade, e daí com essa velocidade mais um Rasengan invisível, ele conseguisse surpreender ainda mais seus inimigos. Por exemplo, ele jogava o Rasengan em uma direção onde o inimigo não sabia onde é que estava, depois se teletransportava para trás do inimigo e se teletransportava para a direção onde o Rasengan estava indo. Então ele poderia surpreender o inimigo, onde o inimigo achava que não ia vir nada pro lado dele, e do nada ele era atingido pelo poder, fora sua velocidade e tudo mais. Então dá para criar inúmeros combos com o Rasengan invisível e os poderes de Minato. Então acredito que talvez Minato tenha o Rasengan invisível, ou tivesse no caso o Rasengan invisível, assim como Boruto, porque ambos têm a mesma dominação de elemento. Mas essa é minha mini teoria, não é nada certo, não é nada confirmado, eu apenas fiz a questão matemática das coisas, beleza? Como eu sempre digo, a matemática salva a gente aqui. Então talvez seja isso, talvez não esteja, mas matematicamente falando, se a gente for ligar os pontos ali, dá um Rasengan invisível também, e seria muito zica o Rasengan invisível junto com a técnica de velocidade de Minato. Seria zica demais. Então já vamos para a próxima pergunta, que é do Vitor R. Neri, e ela é assim, ó: quem vence, Sasuke do clássico ou Boruto? Bom, irmão, uma boa pergunta, e vamos pensar assim, ó. Eu acredito que, como a obra nos diz, a cada geração que passa, os ninjas vão se tornando cada vez mais fortes. Então, se a gente levar isso em consideração, sem pensar muito, o Boruto vence. Porém, o Sasuke tinha muito mais habilidades, o Sasuke tinha muito mais experiência com a mesma idade de Boruto. Ele saiu da vila, tudo mais, fez um monte de escambau, tava com o Orochimaru, tava sugando já todas as técnicas que ele podia de Orochimaru e tinha um objetivo muito grande na mente dele. Ele tinha a vingança que ele queria fazer. Então, quando tu tem um objetivo principal definido, quando tem um foco na tua mente, tu tem mais condições de evoluir, tu evolui mais rápido, porque tudo que tu for fazer na tua vida vai te levar para aquele ponto. Tu vai treinar, por exemplo, vai treinar para alcançar aquele objetivo, para não sei o que, entendeu? Então tudo que tu faz é em prol daquele objetivo, que te faz evoluir mais. Quando tu não tem um objetivo, assim como o Boruto, que não tem um objetivo formado, ele não tem, eu quero ser um Hokage, eu quero ser não sei o que, ele simplesmente vive e vai ajudando os amigos dele. O foco da vida dele é ajudar os seus amigos. Então ele não tem um objetivo, assim como o Sasuke, assim como o Naruto. Então isso talvez deixe ele mais fraco em comparação aos seus antepassados. Só que a obra está nos mostrando é que Boruto é muito poderoso, ele é muito talentoso. Então ele não treina quase, por exemplo, e já consegue dominar uma técnica. Ele ligeirinho consegue colocar o elemento dentro do Rasengan, uma coisa que o pai dele demorou para fazer e uma coisa que o avô dele não conseguiu fazer. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração, mas assim, ó, na maneira rápida e bem simples de entender, eu acredito que o Sasuke era mais forte porque o Sasuke tinha um objetivo e porque o Sasuke estava treinando na brutalidade mesmo, todos os dias, focado. Então numa luta entre os dois, mesmo que Boruto possa ser até mais forte que Sasuke na mesma idade, Sasuke era mais experiente e sabia lutar mais, ou seja, se tornava mais forte no contexto geral. Mas talvez algumas outras coisas Boruto poderia ganhar, como talvez força, ou alguma agilidade e tudo mais. Porém o Sasuke, ele tinha mais treinamento e era mais experiente na mesma idade. Então eu acredito que Sasuke venceria por causa da sua experiência de combate, que naquela época já era muito maior que a de Boruto na mesma época. Então essa é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês. Quem venceria? Sasuke ou Boruto? Deixe nos comentários. Então, sem enrolação, vamos para a próxima pergunta, que é do Diego167. E ela é assim, ó: Luiz, beleza, mano? Beleza, cara? Obrigado pela pergunta. Naruto sem a Kurama pode ser um rival para Sasuke? Ainda merece ser um rival para Sasuke? Bom, irmão, eu acredito que sim. Eu falei nisso no vídeo passado, onde Naruto sim é um cara muito poderoso e em muitas das épocas ele foi mais forte que Sasuke, e Sasuke é um pouquinho mais forte que ele é um pouco mais forte que Sasuke. Porém o Sasuke se esforçava demais, tinha um objetivo, como eu acabei de falar, só que no caso de Naruto, ele tinha um objetivo, sim, se esforçava também demais, só que ele tinha talentos naturais que Sasuke não tinha. Então eu acredito que mesmo sem a Kurama, Naruto continuaria sendo um rival muito grande pro Sasuke, porém seria mais fraco. Por quê? Não porque ele não tem poder, porque Sasuke tinha muito mais confiança nas habilidades dele. Então Sasuke era mais focado e mais centrado, e era isso que diferenciava ele de Naruto. Naruto tinha mais poder bruto mesmo, porém o Sasuke tinha mais mentalidade. E a mentalidade de Sasuke fazia com que ele conseguisse usar seus poderes de maneira certa, enquanto Naruto não conseguia usar seus poderes de maneira certa. Então é nessa questão, Sasuke era mais forte mentalmente, e Naruto era mais fraco mentalmente, mas era mais forte fisicamente e tinha mais poder e mais recurso do que Sasuke. Isso é fato, a gente tem que analisar isso, tem que levar isso em consideração, e Sasuke era mais forte em alguns momentos, porque mentalmente Sasuke era mais maduro do que Naruto. Mas irmão, se tu quer saber como seria Naruto sem a Kurama, eu fiz um vídeo onde eu tirei a Kurama de Naruto e analisei só os pontos dele mesmo, o que ele é sem a Kurama. Tá no card canto direito superior da tela, assiste!
pessoal, eu tenho um conselho para vocês, que é sobre um curso de desenho muito interessante, onde você vai aprender a desenhar sem frescura, passo a passo, pessoal. Eu recomendo, como eu sempre falo para vocês, porque um curso de desenho online é a melhor forma hoje em dia de se aprender, pois você não vai precisar ir até o curso, vai ficar em casa e estudar a hora que você quiser. Então, pessoal, vai no primeiro link aqui da descrição e assiste ao vídeo explicando sobre como funciona esse curso, que é muito interessante, pessoal. Vai lá e clica e apoia o canal. Então, pessoal, fique com Deus e tenha uma boa semana. Feito gurizada, feito meus amigos, feito Harrys.